Fiz o meu primeiro aporte do mês lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Começar o mês investindo é sempre uma excelente escolha, ainda mais quando se trata da maior mercado financeiro do mundo, não é mesmo? Da maior moeda financeira do mundo. Fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café de Dividendos e neste vídeo eu vou mostrar onde investir, quais ativos eu comprei e por que eu escolhi vender dois ativos que estão na minha carteira, né? Eu vendi duas estoques, eu vou estar mostrando aqui para vocês quais estoques eu vendi e quais os motivos que me fizeram vender esses estoques e quais são minhas expectativas com essa estratégia focada em longo prazo e geração de renda. Então fica aí até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora eu estou aqui com a minha carteira aberta, ela fica aqui no site do Investidor 10. Todas as vezes que eu faço um aporte, eu venho aqui e faço meus lançamentos de todos os ativos financeiros que eu comprei, seja estoques, REITs, ETFs, que são meus investimentos lá nos Estados Unidos, ou seja, ações e fundos imobiliários, que são meus investimentos aqui no Brasil. Mas antes eu já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixa o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café de Dividendos não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein, pessoal? Bom, vamos lá, só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês é a minha carteira, as minhas estratégias, os ativos que eu tenho seguindo a minha estratégia de longo prazo. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá, pessoal. Já começando sem mais enrolação, aqui vocês conseguem ver a minha carteira, toda ela. Eu vou estar falando tudo aqui da minha carteira para vocês. Como vocês podem ver, eu tenho um valor investido de R$ 20.700 neste exato momento, mas um patrimônio real de R$ 20.441,11. Ela está com uma variação aí negativa de menos 1,26%, isso dá mais ou menos ali R$ 259,80, mas ela está com uma rentabilidade muito boa de 42,61% neste exato momento. E a minha carteira já me rendeu um total de 2.149,64 de dividendos. E os proventos recebidos nos últimos 12 meses foi R$ 1.232,14, como vocês podem ver aqui. Aí descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada na evolução do meu patrimônio. Ela é uma escadinha muito legal que vem crescendo bastante nos últimos anos, ó, nos últimos 2 anos. Vamos dar uma olhada na evolução do meu patrimônio aqui. Olha que legal essa escadinha de evolução do patrimônio. É muito legal isso aqui, ó. Vocês puderam ver, eu atingi os meus primeiros R$ 20.000 investidos no mês passado. Eu estava com ganho de capital com uma variação de apenas menos 74,52, mas nesse mês eu já estou com uma variação de menos 259,80. Isso aí é renda variável, ela vai variando, às vezes ela varia bastante para cima, às vezes varia um pouco para baixo. Então, renda variável é isso, você tem que saber ter estômago e continuar sempre investido, porque o que importa é a sua estratégia a longo prazo e não neste exato momento. O que enche o seu bolso são os dividendos, o patrimônio enche o seu ego. Beleza, pessoal? Então vamos lá, aqui do lado vocês conseguem dar uma olhada na minha rodela, que vocês sempre gostam de ver a minha rodela. Eu estou sempre abrindo a minha rodela aqui para vocês, e a minha rodela está cada vez mais colorida. Vocês conseguem enxergar bem a minha rodela aí, e ela está aqui ó, com 64,63% em fundos imobiliários. Está cada vez mais que cada mês que passa que eu vou investindo mais, vou diversificando minha carteira, essa porcentagem de fundos imobiliários vem caindo. Ela era 100% focada em fundos imobiliários, mas agora ela já está com 64,63% em fundos imobiliários, 13,38% em ações, 8,07% em estoques, que são as ações lá dos Estados Unidos, 7,75% em ETFs, que são as cestas de ativos lá dos Estados Unidos, e os REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Beleza, pessoal? Então essa é a minha rodela aqui que eu abri para vocês. E descendo aqui, vamos dar uma olhada na minha carteira. Essas são as ações que eu tenho neste momento. Eu tenho o Banco do Brasil, tenho o BB Seguridade, eu tenho a Klabin, tenho a CEMIG, tenho a Taesa, que são duas companhias do setor de energia. Tenho outro banco, que é o ABC, tenho a Itaúsa, que é uma holding aí ligada ao Itaú, e tenho a Copasa, que é uma empresa de saneamento. Eu estou pensando em vender essas duas empresas aqui, o Banco ABC e a Itaúsa, para investir em outro banco, em outra empresa. Então fiquem ligados aí, no meu próxima parte provavelmente eu vou estar vendendo a ABC, Banco ABC e a Itaúsa, e vou estar investindo nesse outro banco, nessa outra empresa que eu quero ficar exposto. Não, essas duas empresas, o Banco ABC e a Itaúsa, são muito boas empresas, são excelentes mesmo, mas eu estou vendo, né, com os estudos que eu venho fazendo, que essa outra empresa, esse outro banco, na minha visão é muito melhor neste momento, e também a longo prazo ele também é muito melhor. Então possivelmente vou estar fazendo essa troca para o meu aporte, o meu segundo aporte desse mês, que eu vou fazer talvez semana que vem ou na semana seguinte, beleza, pessoal? Então fiquem ligados aí. Aí descendo aqui, ó, esses aqui são os fundos imobiliários que eu tenho neste momento. Os fundos imobiliários são o VGHF11, que é um híbrido aí um fundo imobiliário de papel híbrido, um hedge fund multi-estratégia muito legal, gosto bastante do VGHF11.
Tem o XPCA11, que é ligado aí ao agronegócio, né, um FIAGRO. XPML11, que é um shopping, MXF11, que é outro fundo imobiliário de papel. TRXF11, que é um fundo imobiliário que vem se destacando bastante, fundo imobiliário de tijolo de renda urbana. O RZTR11, que é outro fundo imobiliário de tijolo, mas dessa vez ligado ao agronegócio, que ele está ligado ali a assentamentos e compra e vendas de fazendas agrícolas. E tem o BTLG11, que é de logística, indústria e galpões. Aí descendo aqui, esse daqui, agora eu vou falar sobre meus ativos que eu tenho lá nos Estados Unidos. Eu tenho esses daqui, os ETFs, né, meus ETFs internacionais, que é o SCHD, que é o ETF de dividendos. Tem o VOO, que é ligado ao S&P 500, e tem o QQQ, que é ligado ao Nasdaq. Então eu gosto bastante desses ETFs, gosto muito mesmo deles, gosto muito de estar exposto a esses 3 ETFs. Aí eu tenho também os REITs, que são os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Eu tenho apenas esses 5 REITs aqui. Tem o Equinix, que é um gigantesco, fundo imobiliário muito grande. Tem o Prologis, tem o Realty Income, fundo imobiliário REIT muito excelente, que esse REIT aqui ele paga todos os meses. Então todos os meses você está recebendo renda passiva em dólar. Tem o VIT Gaming e tem o American Tower. Então eu gosto bastante desses REITs. E descendo aqui eu tenho as stocks. Essas são as 7 stocks que eu tenho. Agora eu tinha 9, como eu falei no começo do vídeo, eu vendi 2 stocks, vendi 2 empresas lá dos Estados Unidos e realoquei todo o meu patrimônio aqui nos ETFs, nos REITs e também nas stocks. Mas no momento agora eu tenho essas aqui. Tenho a PepsiCo, tenho a ExxonMobil, eu tenho a Google, a Alphabet, tenho a Coca-Cola, tenho a Nike, tenho o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, e tem a Microsoft. Então eu gosto bastante dessas empresas. Como eu falei, eu tinha 9, agora eu fiquei apenas com 7 empresas. E quando eu mostrar para vocês quais empresas eu vendi, eu vou estar falando para vocês por quais motivos eu vendi aquelas empresas. Então já vamos entrar lá nos lançamentos agora rapidinho, para mostrar para vocês quais empresas eu comprei e quais foram as 2 que eu vendi. Então aqui tá os lançamentos que eu fiz lá no dia 2/7, como vocês podem ver, foi quando eu fiz a minha venda dessas 2 estoques. Eu vendi a Nvidia e a Tesla. Aí você fala assim, nossa, você é louco, por que você vendeu a Nvidia e a Tesla? Bom, é porque assim, minha estratégia a longo prazo, ela é focada numa estratégia de ter boas empresas, boas pagadoras de dividendos. E a Tesla, como todo mundo sabe, ela não distribui dividendos nenhum. Então ela é uma empresa de crescimento, que ela se valoriza ao longo dos meses, se valoriza ao longo dos anos. Então uma empresa de crescimento e não uma empresa pagadora de dividendos. Então, como a minha estratégia é focada em ter boas empresas pagadoras de dividendos para eu gerar essa renda passiva, gerar esse efeito bola de neve em dólar todos os meses, ela não se encaixa na minha estratégia. Então eu retirei a Tesla, vendi ela ali, ó, obtive um lucro porque ela estava se valorizando bastante nesses últimos dias aí. Então eu acho que eram $20, um pouco menos investidos na empresa, e consegui vender ela a 36,86 dólares. E também vendi a Nvidia. Aí você vai falar assim para mim, mas Hugo, a Nvidia paga dividendos. Ela paga mesmo, mas ela paga um total de 0,03% de dividend yield neste exato momento. Ela começou a pagar dividendos há pouco tempo, então ela vem pagando apenas 0,03%. Como ela paga apenas isso de dividendos, eu prefiro estar alocada o meu patrimônio em outras empresas que pagam mais dividendos que essa empresa, como por exemplo a PepsiCo, que eu acho que da minha carteira é a que mais paga dividendos durante o ano. Então eu preferi realocar o dinheiro na PepsiCo nesse momento e conseguir vender a Nvidia a 44,81 dólares. Eu tinha mais ou menos o mesmo tanto ali de Nvidia e Tesla, também vendi ela com um lucro bem legal e consegui pegar 44,81 dólares com ela e reinvestir em outras empresas. Então foi por esses motivos. Mas elas são excelentes empresas, quem tem na carteira, elas são muito boas. A Nvidia e a Tesla estão crescendo bastante, estão se valorizando bastante, como eu falei, são empresas boas para crescimento. A Nvidia começou a distribuir dividendos há pouco tempo, como eu falei, ela vem distribuindo 0,03% de dividend yield no ano, mas eu preferi deixar o meu patrimônio em outras empresas neste exato momento. Quem sabe lá na frente eu não volto a investir em Nvidia, talvez em Tesla, quem sabe. O Elon Musk está querendo criar um partido lá nos Estados Unidos, todo mundo tá ligado nisso daí, mas vamos ver o que vai acontecer. Mais para frente a gente dá uma olhada. Mas aí depois eu vim aqui, comprei 3, deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Comprei 3 ETFs, comprei o SCHD, o QQQ e o VOO, então aloquei mais patrimônio nesses 3 ETFs que eu tenho, coloquei $40 no SCHD, $20 no QQQ e $20 no VOO. E também peguei 2 REITs, que foi o Equinix e o Realty Income. Eu coloquei $20 no Equinix, porque ele é o que estava
variando menos, né, na minha carteira, então ele estava com uma variação muito para baixo. Aí eu quis dar uma equilibrada nele e coloquei $20 no Realty Income, porque eu quero aumentar minha exposição no Realty Income, porque ele é um REIT excelente, muito bom, gigantesco que nós temos aí na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e ele também paga dividendos em dólar todos os meses. Então eu quero receber mais dividendos em dólares para começar a gerar mais ainda o efeito bola de neve, como eu falei. Receber todos os meses em dólares com ele vai ajudar bastante nisso. Então eu quis aumentar mais a exposição no Realty Income. E também coloquei $35,18 na PepsiCo, como que eu falei, era a empresa que estava variando mais para baixo na minha carteira, era a única que estava negativo neste momento, falando das minhas estoques. Então eu quis aumentar mais a minha exposição nela para equilibrar o meu preço médio nela em relação ao preço atual que ela está neste momento, e também ela, como eu falei, é a empresa que mais paga dividendos na minha carteira. Ela paga mais de 4% de dividend yield no ano. Então eu quis aumentar mais ainda minha exposição na Pepsi, porque eu acho ela uma empresa muito boa, uma empresa excelente, que vem investindo bastante em outros tipos de produto no seu portfólio. Então, pessoal, essas daqui foram as empresas que eu comprei. Esse foi o meu primeiro aporte que eu fiz neste exato momento. Vamos voltar ali pro resumo. Como vocês podem ver, minha rodela vem ficando cada vez mais colorida e o meu patrimônio vem subindo cada vez mais. Vou investindo, vou passar aí dos 21 mil reais investidos neste mês com o meu segundo aporte que eu vou fazer, porque lembrando vocês, né, fiquem ligados aí no canal. Eu vou fazer ainda meu aporte nas empresas, nas ações e nos fundos imobiliários aqui no Brasil. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas. Para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café de Vendas não crescer cada vez mais e mais, contando com a ajuda de vocês. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!